Na final do Campeonato Paulista de 1986, Rinaldo Martorelli estava do outro lado. Era o goleiro do Palmeiras, time favorito para o título. Um favoritismo que o Verdão não soube administrar, como admitiu o ex-jogador em entrevista à TV Jornal. Que lembranças principais você tem daquele jogo exatamente, dos 90 minutos? O que vem à tua mente sempre que você lembra daquele episódio? O que me vem à mente é decepção, né? Porque nós, embora soubéssemos da força do time da Inter, nós imaginávamos que conseguiríamos a vitória, né? Primeiro empate, mas a vitória. E tínhamos time para tanto. Infelizmente o futebol acontece dessas coisas, né? Hoje não, depois de algum tempo já analisando melhor a situação, eu tinha certeza que se nós jogássemos 2 semanas aquele jogo, nós perderíamos, não tinha como, nós atacamos muito, não fizemos os gols. A Inter aproveitou, né, o primeiro chute, e mais engraçado, Rodrigo, que quando virou o jogo 0-0, e eu, voltando para o segundo tempo, eu alertei o Márcio e o Amarildo, não vão esquecer a jogada da Inter, que o Manguinha ajeita para o Kita de cabeça, mas parecia o capeta, né? Foi logo no começo do segundo tempo, o lançamento, o Manguinha ajeitou para o Kita pegou um chutaço no canto, e aí o time começou a se descontrolar um pouco, que era muito natural naquele momento. Mas enfim, hoje a gente entende bem o que aconteceu, digeriu já a situação, né? Afinal de contas são 25 anos. Eu aprendi muito com aquele episódio, aprendi muito, procurei tirar várias lições de tudo que aconteceu. E hoje estamos aqui felizes, parabenizando a Inter de Limeira por aquele campeonato, expressivo para o clube, expressivo para a cidade, parabenizando toda aquela equipe, alguns chegaram a ser meus companheiros, parabenizando o time do Palmeiras, que era um time muito bom, a gente batalhou e trabalhou muito, o Carbone, não sei se o Carbone está pela região de Campinas, mas um grande abraço para ele, enfim, hoje um outro panorama, uma outra situação. A final daquele campeonato foi considerada a semifinal, na verdade, Palmeiras e Corinthians, né? O Palmeiras eliminando o seu principal rival depois de 10 anos esperando um título. Que clima antecedia aquela semana? É natural do ser humano? Era um clima de essa é nossa, já ganhamos, o principal passou, agora é protocolo? Não era o já ganhou. Mas talvez, sabe, existe uma condição inerente ao ser humano, que você vai buscar um resultado muito importante e depois você dá uma relaxada. E o resultado importante para nós, naquele momento, tinha sido o Corinthians. Porque nós perdemos o primeiro jogo 1-0, foi um jogo tumultuadíssimo, uma arbitragem ruim. E nós nos provocamos, né? Nós nos provocamos a ganhar aquele segundo jogo. E foi um jogo difícil, foi um jogo que o Miranda conseguiu fazer o gol aos 43 do segundo tempo, um gol de canela, enfim. E depois, na prorrogação, nós conseguimos reverter a vantagem era nossa e conseguimos mais 2 gols. Então, eu acho que aquilo foi o clímax, né? A tensão, e depois da tensão veio um certo relaxamento. Embora nós, sabedores que éramos das dificuldades que nós tínhamos já jogado contra a Inter, e naquela altura nós havíamos ganho o primeiro jogo 3-0 aqui no Parque Antártico, perdido o segundo jogo da 1-0, mas 1-0 que dava para a gente ter empatado, ter até ganho o jogo lá. Aqui nós dominamos bastante o jogo. Enfim, trazia um certo alívio para aquela final, né? É lógico, analisando também o jogo da Inter contra o Santos, a Inter ganhou muito bem do Santos, na outra semifinal. Mas, enfim, foi uma situação que se desenhou poucas vezes no contexto futebolístico, né? Uma equipe teoricamente pequena, mas muito forte. E nós tínhamos que ter cuidado. Quanto tempo levou para a ficha cair? Caiu de imediato, a hora que o juiz apitou o final do jogo? Vocês já perceberam o tamanho daquele desastre naquele momento? Na verdade, foi cair a ficha do estrago depois de algum tempo. Nós não saberíamos, naquele momento, que o
o Círio apitou o final da partida, qual era o tamanho do estrago, quais eram as consequências. Mas nós imaginávamos, né, como todo profissional, essa é a grande diferença que existe na nossa categoria, assim, que o profissional ele não ganha uma partida por ganhar, ele ganha a partida pela sobrevivência, pelo próximo contrato, pela melhora de vida, né? E nós não sabíamos qual era o tamanho daquilo. Com o tempo nós percebemos que o estrago foi grande, sim. A gente tinha planos, enfim, tinha um monte de gente cotado para a seleção, eu estava cotado para a seleção. Martorelli atuou como profissional por 14 anos. Passou por equipes como Taubaté, Paysandu e Goiás, além do Palmeiras. Desde que parou de jogar, ele se dedica a uma outra missão. Dirige o Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Foi na sede da entidade, na capital, que o ex-goleiro contou detalhes daquela histórica final. Eu lembro que a gente tentava a todo momento motivar a equipe, mas o primeiro gol abalou bastante. Abalou bastante e a gente fica um tanto quanto amarrado, né? Naquela condição. Se você não consegue aí 4 ou 5 pessoas, jogadores para poder reanimar, estimular, fica mais difícil. E nós, na verdade, nós tínhamos pouca gente assim, né? O Wagner Bacharel, que era o capitão do time, era outro líder do time, ele se contundiu na primeira partida, ele não jogou na segunda. Isso ficou restrito muito a mim, a tentar, do gol, estimular todo mundo. A gente percebia que mesmo aqueles que tinham um pouco mais de experiência, já tinham jogado mais, também se abateram. Era o caso do Éder, do Jorginho Putinati, do Mirandinha, enfim. E foi difícil a reação. Foi difícil, mesmo assim, mesmo difícil a reação e de forma atabalhoada como ela aconteceu, nós ainda assim perdemos um monte de gol. Isso que demonstra um pouco que a nossa equipe também era tão boa quanto a da Inter. É essa situação até psicológica dos jogadores que explica aquele segundo gol, aquele lance que entrou também para a história e acabou marcando a carreira do lateral? Não, aquele segundo gol pouca gente entende. Pouca gente entende, mas o segundo gol foi uma fatalidade. Porque quando talvez o Pecos deu o chutão para frente, que ela via jogo, eu comecei a sair, a bola bateu, e normalmente ela bateria e viria para o peito do alemão, do Denis. Ela bateu e ela amorteceu, ela pegou na barriga, ele ficou sem ação. Foi exatamente no local do corpo que tirou a ação dele. Quando tirou a ação, o Tato muito inteligentemente passou correndo, deu um tapa e já me tirou da jogada, né? Então, foi uma fatalidade mesmo. O alemão hoje está bem pra caramba, o Denis está bem pra caramba. Hoje ele é auxiliar do Sérgio Soares, que estão fazendo aí um ótimo trabalho no futebol. Daqui a pouco eles estão no grande clube. Você falou em lições, né? Que lições foram estas que você tirou desse episódio? Olha, o recomeço, né? Porque a gente teve que recomeçar. É sempre importante o recomeço, é sempre importante você cair de pé. É sempre importante. Eu trago isso para a minha vida hoje. Você se prepara, você é obrigado a se preparar para as coisas. Você é obrigado a usar de boa fé para as coisas. Mas nem sempre você alcança o resultado, né? E no futebol, principalmente assim. Então, nós treinávamos muito, era uma equipe que treinava muito. O Carbone, o professor Lacerda também, sempre, a gente treinava muito. Era uma equipe que estava muito junto. A não ser o probleminha que tinha entre o Edmar e o Mirandinha, né? A gente treinava muito, era uma equipe que estava sempre muito juntas. Nós nos preparávamos, nós éramos aguerridos, usávamos de boa fé. É isso, a vida é essa, né? Ou seja, o reflexo da minha carreira esportiva é o que eu faço hoje, né? Eu não posso ir para um trabalho sem estar preparado para aquele trabalho, para esse trabalho. Era o que a gente fazia. Nem sempre a gente consegue resultado, porque existe uma série de fatores que remam contra, principalmente dentro do campo de futebol. Nós temos poucas profissões que nós temos adversários, né? Eu, por acaso, fui cair na advocacia, que é outra que eu tenho adversários, né? Que eu tenho que tentar superar meu adversário para convencer o juiz.
Mas naquela situação é isso, lidar com todos esses elementos e poder sair de uma batalha, poder sair de um trabalho de cabeça erguida, mesmo sabendo que o resultado não foi aquilo que a gente almejava. Na entrevista, Martorelli tocou numa questão delicada. Segundo ele, não foi só dentro de campo que a Inter levou a melhor sobre o Palmeiras. A equipe do Palmeiras, o clube do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, embora dirigida pelo presidente Nelson Duque, que era um homem extraordinário, um homem de uma capacidade, um homem de uma inteligência, de uma sabedoria. Ele tinha em seus auxiliares gente assim muito apaixonada, sabe que os apaixonados eles se perdem no meio do caminho, e que também eram homens de ótimo caráter, mas eu acho que faltou um pouco dessa estrutura política. Depois o Richard Drago veio ser nosso diretor, depois de 1 ano, 2 anos. E conversando com o Richard, a gente percebia que ele estava muito mais preparado para ganhar aquele título do que a diretoria do Palmeiras, né? E talvez tivesse trabalhado melhor os bastidores. Tanto é que, não é choradeira, mas nós não tivemos as arbitragens, elas não foram imparciais. Primeiro jogo, um gol do Wagner Bacharel de cabeça, ele estava na frente do Bolívar, talvez, do Bolívar, ou do outro zagueiro, do Juarez, não sei, mas o Romualdo deu falta do Bacharel. É um lance que não me sai da retina. E o segundo jogo, o Ducídio veio dando cartão para todo mundo, veio intimidando, veio parando o nosso time. Eu acho que atrapalhou um pouquinho, nós não tivemos aí o equilíbrio na arbitragem que pudesse favorecer um pouquinho. Botou o dedo na cara do Éder, ele levava um soco na cara se faz isso comigo. Foi passar o juiz, acabou. Ele não pode fazer o que ele fez com o Éder, está sugestionando os nossos jogadores. Que resposta, Valério, que entrou para tumultuar. Ele pensa que aqui é que nem outro jogo passado. Não é não, aqui tem lenha. Aqui tem lenha. Olha, naquela época, como até hoje eu acredito que ainda existe, portanto, tem uns anos atrás aí, você viu aquele juiz que foi penalizado aí. Então existia, né, a mala preta. E eu creio que naquela época teve mala preta. Mas outro negócio, você não pode chegar, teve, que você não viu, é tudo para trás da cortina. Então eu creio que teve grandes coisas ali. Agora você citou uma frase aqui na nossa conversa anterior, eu queria que você repetisse, porque talvez ela possa ajudar as pessoas a entenderem. Você disse que quem poderia contar melhor essa história não está mais vivo. Justamente. O grande Jurandir Paixão. Aquele fazia e assinava embaixo. E ele poderia dar mais detalhes sobre isso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ele era o capataz. Mas é isso. Hoje o quadro é esse e a gente está aqui tentando lembrar dos fatos para poder ilustrar para aqueles que não tiveram o prazer de vivenciar aquele momento histórico. É gol, o chuleirão no meu coração. É gol, o chuleirão no meu coração.